Glórias ao seu nome, Jesus. Te adoramos, Pai. Que o Senhor encontre um altar em nossos corações. Os teus olhos me procuram e eu estou a te adorar no altar do meu coração, no altar do meu coração, no altar do meu coração, no altar do meu coração. Santo Senhor. Os teus olhos me procuram e eu estou a te adorar no altar do meu coração, no altar do meu coração, no altar do meu coração, no altar do meu coração. Tenho sede, tenho fome, a minha alma anseia por ti. Tenho sede, tenho fome, a minha alma anseia por ti. Tenho sede, tenho hambre, minha alma anela por ti. Tenho sede, tenho hambre, minha alma anela por ti. Minha alma anela por ti. Minha alma anela por ti. Chegou o tempo de andar sobre as águas. Chegou o tempo de voar sobre os montes. Este é o tempo de Deus. Chegou o tempo de andar sobre as águas. Chegou o tempo de voar sobre os montes. Vou correr para os teus braços e deitar no teu descanso. Vou correr para os teus braços e deitar no teu descanso. Vou correr para os teus braços e deitar no teu descanso. Vou correr para os teus braços e deitar no teu descanso. Vou correr para os teus braços e deitar no teu descanso. Vou correr para os teus braços e deitar no teu descanso. Tengo sed, tengo hambre,
Mi alma anhela por ti. Aleluia. Uau, glória a Deus, que adoração. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui outra vez nesta mesa, esse tempo de comunhão, de mesa, mais um podcast Generaciones México, e tu também é invitado a estar aqui com nós. Hoje temos invitados especiais, mas antes estou aqui com a hermosa, com minha esposa. Hola a todos, queremos decirles que es un podcast más, después de hace mucho tiempo que no habíamos grabado nada, pero tenemos que aprovechar que hay mucha sabiduría, hay mucha unción y bueno, hay mucho que aprender de parte de los apóstoles Billy y Raquel, así que queremos comentarles que este video lo vamos a estar grabando en portugués, pero les vamos a dejar un mini tutorial de cómo ir en los settings, en las herramientas al lado, en la esquina del lado derecho. Pueden ustedes darle clic en esa tuerquita y automáticamente van a aparecer subtítulos en tu idioma, ya sea en English, it's the same. You do that, you click in the corner, in the right corner, and it will come the subtitles in your language. So, E você que está no Brasil, em português, então não precisa de legenda, as igrejas aí no Brasil também. Estamos muito felizes de estarmos aqui. Y queremos decirte, si tú no eres tienes la inscripción en nuestra página Generaciones México, suscríbete ahí, deja su like, su me gusta, comparta con sus familias. Creemos que será un tiempo de mucha bendición aquí, porque el pan vivo que descendió de los cielos está en esta mesa hoy. Queremos comer de su porción. Aquí estamos grabando en la noche, pero no sabemos en qué momento vas a estar viendo el video, ¿verdad? Pero creemos que va a ser de mucha bendición. Así que vamos para más un podcast, Generaciones México. Apóstolos Billy e Raquel, sejam bem-vindos aqui. Se vocês quiserem se apresentar para o pessoal que está aqui. Shalom. Viu que já estamos no meio da nuvem do batismo de línguas, né? Em inglês, espanhol, português, né? Maravilha de Deus. Glória a Deus. que Deus não tem limite, né, com o idioma. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, né? É um prazer para a gente imenso estarmos aqui nesse podcast, estarmos aqui no México novamente, né? Estivemos aqui em 2017. 2017. Né? E foi um tempo assim muito precioso, né? Que o Senhor fez muitas coisas boas, um tempo que havia acontecido terremotos, né? Sim. E nós víamos assim que muitas pessoas ainda estavam abatidas com suas perdas, né? Com toda a situação. E o Espírito Santo ele foi consolador, né? Naquele tempo, naquele momento, né? E nós temos muita alegria de poder vir do Brasil e poder ser parte do corpo aqui, ser um instrumento, uma ferramenta de bênção, né? Nós somos pastores, apóstolos no Ministério Plena Adoração, a sede é lá em Bauru. Nós temos mais 4 igrejas, né, em outras cidades, com pastores que têm feito a obra com excelência, né? Com muito cuidado, com zelo, né? Isso que nós precisamos nesse tempo, de pessoas que amam muito mais a Deus do que as coisas. Amém. Né? E graças a Deus temos podido devolver frutos dignos ao Senhor. Amém. Aqui minha linda esposa, Olá. adoradora do Senhor. Glória a Deus. É com muito prazer, né, que estamos aqui para falar do nosso amado Jesus, para falar da sua obra, o qual nós somos somente cooperadores, né? Eu tenho falado para os apóstolos aqui, né? Apóstola Lorena, apóstolo Vitor, para os amados pastores aqui, Ditsa, Felipe, né? Para todos os irmãos aqui, que nós somos simplesmente cooperadores daquilo que Deus quer fazer, porque a obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. Então é isso que nós vemos aqui, compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas, né? O que Deus tem para cada um de vocês também. Eu creio que a presença de Deus vai ser notável. Eu sou de Bauru, São Paulo, Brasil. Somos pastores, apóstolos da Igreja Plena Adoração. Nós amamos vocês, amamos o México,
derramamos lágrimas, choro, clamor por vocês. Amém? Amém. E eles estão aqui hoje, eles cumpriram quantos anos? 35 anos de casamento, estão celebrando aqui no México. Uhul! Patrimônio de 35 anos. Sim, estão É celebrando um matrimônio. um matrimônio, um casamento. E foi tudo direção de Deus eles estarem aqui. Eles vão ficar aqui até 4 de outubro, estão ministrando nas igrejas aqui no México, aqui em Generações México, estão ministrando aqui. Levamos eles até Quesquitém, Guarrohutra, tem outros lugares ainda que eles vão ministrar, e nós queríamos ter essa oportunidade de mesa com eles sentado aqui. Vamos ver se nós gravamos mais episódios com temas mais específicos. Muitos mais. É verdade. E é uma alegria podermos estar aqui. E apóstolo, sempre quando nós recebemos aqui um convidado especial, nós começamos querendo conhecer o testemunho, como vocês encontraram Jesus, o que vocês estavam fazendo, já eram cristão, não eram cristão, como foi esse encontro com Jesus que vocês tiveram? Vamos lá, Eu vou deixar ela falar, porque geralmente mulher é mais detalhista. Tá certo. Vamos falando um pouquinho de cada. Pode falar. Glória a Deus. Sou de berço cristão. Né? A minha infância, eu ia na escola bíblica dominical. Minha mãe já ia na igreja. Né? Até mais ou menos uns 7 anos eu ia para a casa do Senhor. Eu via já muitos milagres, via muitos sinais e maravilhas da parte de Deus, homens tremendamente usados pelo poder do Espírito Santo. Eu creio que foram sementes que Deus lançou no meu coração para conhecer um Deus de milagres, né? Então, minha mãe se afastou da casa do Senhor, se afastou da igreja, né? Então, isso me enfraqueceu, né? A coluna que sustentava toda a casa se afastou, então os filhos também se afastaram da presença de Deus, mas as sementes ficaram. E quando já era mais crescidinha, uns 10 anos, minha irmã se casou, né? Meu cunhado, ele era músico, minha irmã também tecladista, ele era baterista, e quando ele ouvia a minha voz, ele falava: você canta muito bem, nós vamos fazer um grupo para tocar circularmente, né? Em Bauru, em região. E aí ele montou um grupo secular, onde nós começamos a cantar músicas, né? Seculares. Mas aí passou esse tempo todo, eu conheci meu esposo, meu lindíssimo marido. Ganhaste este presente de Deus. Me regalo, Deus. Conheci através do meu sobrinho. E eu tinha 13 anos, ele tinha 16, 17 anos. Então começamos a namorar e nós vimos que ambos éramos pessoas sérias. Eu disse: esse rapaz é sério, então eu sou muito nova, ele vai querer casar, eu também. Eu sou muito nova, e nós terminamos o namoro ali, né? Porque éramos muito novos, né? Mas voltamos. Depois eu tinha 16, ele tinha 22 anos. E aí nos casamos com 17, ele com 22. Com 22 anos. E estamos há 35 anos juntos, né? Nós tivemos 3 filhos, a Andresa, hoje vai fazer 34 anos em dezembro, o Paulo, de 30, e o Célio, de 29, né? E tivemos 3 filhos. Então, quando a Andresa estava com 4 aninhos e meio, né, mano? Mais ou menos, 4 aninhos, ela começou a ficar doentinha. Eu percebi que a cor dela mudou, os olhos estavam um pouco amarelados, o branco dos olhos. E eu disse: amor, a Andresa está diferente, ela está inchada, ela estava reclamando de dor na sua barriguinha. E eu disse: eu acho que ela está com nefrite ou hepatite, que é uma doença, também pode ser viral, né, que ataca o fígado. E eu levei ela ao médico, ao pediatra, numa unidade hospitalar lá em Bauru. E ele disse: não, mãe, ela não tem nada, é coisa da sua cabeça. Mas eu sabia que não era coisa da minha cabeça. Então eu fui embora, falei para ele: vamos deixar passar esse plantão médico, vamos no próximo, para ver o próximo, né, médico, o próximo profissional, para dar o diagnóstico para nossa filha, fazer um exame. Aí voltamos no próximo turno do outro médico, e falei para ele o que estava acontecendo. Ele disse: olha, mãe, se você está falando que ela está diferente, você dorme todos os dias com ela. Então, você percebeu algo diferente, não me custa fazer um exame. Ele fez o exame e disse: olha, deu positivo, é hepatite.
Ele falou, daqui uns 40 dias, 45 dias, para me fazer o exame, e isso vai cessar, vai desaparecer. E nós esperamos esse tempo que o médico pediu, voltamos ao hospital, fizemos o exame e deu positivo. Aí foi com 65 dias, fizemos o exame e deu positivo. 80 dias, fizemos o exame e deu positivo. Ele me encaminhou para uma pediatra. E aí nós fomos levar a nossa filha na pediatra. Ela pediu um exame que não havia nem em São Paulo, não tinha laboratório, perdão, em Bauru, não tinha laboratório que fazia esse exame em Bauru. Tinha que vir de avião para São Paulo. Era um exame que tinha que estar com um aparelhinho como se estivesse circulando no sangue. E foi para São Paulo e voltou o exame depois de 15 dias. E aí veio um resultado que nós não queríamos ouvir. A Andressa estava com uma doença no fígado, com um início de câncer no fígado. Né? Uma hepatite crônica, já com ferida, já com câncer de fígado. É como se, meu Deus, desmoronasse. Mas eu me lembrei do Deus da minha infância, das minhas experiências, de ver paralíticos se levantando, de ver tuberculosos sendo curados. Eu logo me lembrei do Deus da minha infância, eu disse, não, há um Deus que cura. E quando meu esposo, né, o apóstolo Billy, chegou em casa, ele estava no seu trabalho, ele chegou em casa, eu comentei com ele e ele disse, de pronto, se o Deus da sua mãe, que sua mãe sabe, nesse tempo minha mãe já tinha voltado para a igreja. Quando eu estava casada, ela já tinha regressado nos caminhos do Senhor. Né? Ela já tinha feito um concerto com Deus. Ela estava firme na obra de Deus, uma intercessora, uma mulher tremenda de Deus, que nos ensinou muito. Então eu disse para ele, a Andressa está com câncer de fígado. Ele disse, se o Deus da sua mãe, se o Deus dos crentes cura, nós vamos para a casa do Senhor, nós vamos fazer uma novena. Ele era católico, também um pouco budista, um pouco espírita, um pouco de cada coisa. Ele buscava Deus em muitos lugares, porque queria encontrá-lo. Ia nos feiticeiros. Também, ele buscava em tudo, que se falava que Deus revelava, que Deus falava, ali ele estava. Eu não, porque eu conservava mais o cristianismo no meu coração. E então Felipe disse aí, amados irmãos que estamos ouvindo, ele disse, se o Deus da sua mãe cura, nós vamos fazer uma novena na Igreja dos Crentes, nossa vida vai ser curada. E minha mãe vivia dizendo, né, testemunhando para nós com sabedoria, que aidéticos tinham sido curados na igreja, tuberculosos, cancerígenos. Então nós fomos para a igreja fazer uma novena, mas era uma campanha de 7 sextas-feiras. De 9 sextas-feiras. De 7 sextas-feiras. A sétima foi... Isso, 9 é o que nós falamos no nosso coração, sim, mas é uma campanha de 7 sextas-feiras, né? Mas o perfeito foi de Deus 7, né? Isso. Sim. É porque como um católico faz novena, ele falou 9, mas lá era 7, né? Porque é o número da perfeição de Deus e tudo mais. Aí nós fomos, com muita fé, nesse tempo, conta um pouquinho, amor, ele era carnavalesco, conta aí, amor. Nós fomos por 11 anos carnavalescos, eu fazia esculturas, aquelas esculturas do carnaval que desfilam na avenida, os carros alegóricos, né? Fazia os figurinos, os desenhos dos carros, fazia o desenho das fantasias, montava aquelas fantasias também para aquelas pessoas que saem em cima dos carros. Nós escrevíamos também o samba enredo, a música que iria cantando a escola de samba. Algumas vezes montamos também toda a história que foi apresentada ali pela escola de samba. Né? Ela era puxadora do samba enredo, ela cantava na avenida, aquele desfile todo que durava, dependendo, ou 45 minutos ou 1h20, aquele percurso todo, ela ia cantando e lá se diz, puxando o samba enredo, cantando a música que o povo vai dançando e pulando. Né? E nós amávamos o que fazíamos porque fazíamos de coração puro. Como arte, né? Nós amávamos a arte. Né? E para deixar claro aqui, porque estamos aqui no México e sempre as pessoas perguntam como é o carnaval no Brasil. E às vezes acha que o carnaval é só uma semana, mas tem um trabalho por trás disso, né? Que é todo um ano trabalhando, fazendo as fantasias. No nosso caso, como eu mexia com a estrutura e nas cidades onde eu trabalhei, não era ainda profissionalizado o carnaval, então eu trabalhava em torno de 5 a 6 meses, preparando os desenhos, os figurinos, as fantasias, esculpindo,
fazendo os bonecos, as esculturas dentro do barracão das escolas de samba. Então era um trabalho assim que muitas vezes, principalmente quando estava chegando mais próximo, faltando 4 ou 3 meses, começava a virar noite, dia e noite, esculpindo, fazendo todo o trabalho, né? Mas Rio de Janeiro e São Paulo, capital, hoje já se profissionalizou, então eles contratam as pessoas para trabalhar o ano todo. Nós tínhamos um contrato também, né? Fazíamos profissionalmente, mas às vezes as pessoas acham que o carnaval, o Felipe disse, é só uma festa cultural, mas não é uma festa demoníaca. Né? Muita consagração a ídolos, a demônios. Muitas oferendas. Pessoas desciam incorporadas por suas entidades, elas não sabem, porque vê a plástica e a sonoridade, a alegria, mas depois de tudo aquilo, muitas coisas acabavam em violência, em morte, em adultério, separação, iniciação em práticas sexuais de perversão. Então era muita dor, era muito sofrimento depois da festa da alegria. E nós podemos presenciar tudo isso, né, amor? Até mesmo quando estava construindo os carros alegóricos, existia uma planilha, uma planta de cada carro alegórico, onde as pessoas iriam ficar em cima com suas fantasias, e a maioria daquelas pessoas estavam envolvidas com feitiçaria, com espiritismo. Então, mesmo no período que eu estava construindo aqueles carros, essas pessoas... Não, havia muitas consagrações, exatamente. Essas pessoas iam lá, enquanto estava no processo de construção, para colocar oferendas ou consagrar o lugar onde elas iriam desfilar. Então, isso é comum da no presença das carnaval. entidades, né, amor? A televisão, a televisão, ela mostra somente o colorido, a aparência, a plástica da coisa. Mas por trás existe muita feitiçaria, existe também muito adultério, muita prostituição, E muita droga. O que é triste é que como algo que vai trazer uma alegria somente temporal e ao outro dia você acorda se sentindo horrível. Que tipo de coisa boa pode te fazer sentir num momento, em umas horas, bonito, e depois te fazer sentir como morto porque um desgaste, porque misturam muitas coisas, né? Misturam drogas com álcool, misturam muitas coisas. Misturam drogas, misturam adultérios, prostituições, pedofilia, tem muita pedofilia, iniciação de perversão sexual. Nós quantas vezes, né, amor, nós vimos, né, pessoas tão queridas, jovenzinhos, sabem iniciar nas drogas, em perversão sexual, em prostituição sexual, e já estão mortos, pegaram AIDS no tempo do carnaval. Perdemos muitos amigos e pessoas queridas, né? Aquela festa da alegria, né, termina em morte e choro, né, e destruição. E uma das coisas que o carnaval também chama festa da carne, né? Sim, porque as pessoas, elas dão liberdade para a carne, para tudo que a carne deseja. Né? Então ali está a prostituição, adultério, bebidas, drogas, vícios. Eu cheguei a ver uma pessoa que estava fantasiada em um daqueles carros que eu havia construído, 5 metros de altura. Ela estava possuída porque ela incorporou o espírito antes de subir, subiu. E quando estava incorporada lá, o carro deu uma balançada e ela caiu de cabeça, de 5 metros de altura. Fui desesperado ver, ela levantou correndo, sacudiu e subiu novamente. Porque o diabo faz isto com a pessoa, né? Deixa ela tão cega, né? E traz um tipo de proteção para aquilo que ele quer fazer com ela, né? E aí vocês foram para a campanha? Isso, a gente ensaiava ele nos carros alegóricos, confeccionando os carros alegóricos, arabescos de fantasia e tudo mais, e eu ficava no ensaio ali com toda a bateria, com a escola de samba, ensaiando a ensinando a música. Até então foi nesse contexto que a nossa filha ficou doente. Foi nesse contexto que Deus nos chamou para a obra, né? Tínhamos uma firma de decoração, também proprietária de uma empresa, que nós tínhamos
aberta há pouco tempo com um sócio também carnavalesco, né, amor? Sim. E estávamos assim, como que indo em vento em polpa, subindo assim para bons negócios. São Paulo e Rio de Janeiro queria fazer, como chama, franquia do nosso material. Ele é um excelente escultor, o rapaz também trabalhava conosco, também um excelente artista. E parecia que tudo ia começar a ganhar muito dinheiro. Ele foi chamado para trabalhar na Gaviões da Fiel, em São Paulo. Eu fui chamada para participar também da ala de cantores da Portela, no Rio de Janeiro. Ele foi chamado para ser participante também, como compositor também da Portela. E nesse contexto, onde a nossa filha ficou com câncer, nós deixávamos um dia da semana na sexta-feira e corríamos para fazer a campanha, porque era na sexta-feira, campanha de libertação e cura. Então nós saímos e falamos, onde vocês vão? A gente não falava onde a gente ia. Aí começamos a falar com ali, o dono da escola de samba, né, o presidente da escola de samba. Ele disse, vocês estão doidos com o padre, vocês estão doidos com o madre, né? Como chamam as pessoas próximas no Brasil, né? A gente não falou o que estava acontecendo com a Andresa nem nada, e nós íamos buscar ali, mais no secreto, a presença de Deus, quando Deus começou a falar em nosso coração. E nisso aceitamos a Jesus, aceitei Jesus novamente, me reconciliei com Jesus, ele aceitou Jesus, ele aceitava Jesus umas 10 vezes. Todas as vezes que alguém falava, você quer aceitar Jesus? Lá ele estava na frente, né? Reafirmando, a gente fala aceitar Jesus, mas na verdade ele que nos aceitou, né, gente? Nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Fomos impactados pela glória Sim, do Senhor. E a adoração, a música começou a falar muito em nosso coração, como músicos que somos, né? Compositores, cantores. Então as canções começaram a ministrar, pastorear nossos corações, né? Eu sou uma pessoa assim, muito chorona, sinto a presença de Deus, eu choro mesmo, eu amo a presença de Deus, me quebranto com ela. E às vezes ele falava, amor, por que você chora tanto? Eu falei assim, é a presença de Deus. Ele dizia, tá tudo bem, eu sei que está tudo bem, mas é a presença de Deus. Até que ele começou também a ser quebrantado com a presença de Deus e entender desse quebrantamento. E ali começamos um amor e uma paixão por Jesus sem igual. Até que, dedicando as semanas da campanha, no 7º dia da campanha, veio o resultado do exame. E para a glória do Senhor, o exame de câncer da Andresa tinha dado negativo, não consta mais a enfermidade. Né? Liguei para ele, abri o exame em casa, não levei nem para o médico primeiro, e eu liguei e falei, amor, nossa filha está curada, o exame deu negativo. Ele disse, amém, Deus curou nossa filha. Então nos posicionamos com fé diante de Deus, né? Foi a maneira que Deus nos usou. Talvez neste momento haja até pessoas que estejam assistindo esse podcast, que estejam passando por um momento de enfermidade, a crise da enfermidade. Né? E há enfermidades que são difíceis de ser curadas, a gente sabe. E há enfermidades que muitas vezes o médico diz não tem cura. Já foram diagnosticadas sem cura. E eu sei que isso faz com que as pessoas muitas vezes percam até o desejo de viver. Elas perdem a motivação, né, de estar em público, de conviver com a própria família. Mas nós queremos deixar uma palavra aqui. Amém, né? de fé. Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, Amém. é o Rafá, o Senhor que cura. Amém. E nós tivemos esta experiência no pior momento da nossa vida. Porque a nossa filha era uma criança, era uma boneca, 4 anos de idade. E uma coisa que você jamais imagina é você olhar para uma criança e receber a notícia que ela tem uma enfermidade incurável. Porque em nossa cultura lá, a gente sabe que as pessoas mais antigas às vezes não tinham tanta oportunidade para cuidar da saúde, né? Então quando descobriam que tinha um câncer, uma enfermidade ruim, elas estavam já com uma idade um pouco mais madura, mais avançada. Sim. E às vezes não tinha tempo de tratar. Então, talvez era... A época em que aconteceu era um tempo onde era difícil se escutar de câncer e Sim. difícil ter, sobreviver. Não, poder achar um lugar barato ou Isso, mais econômico sim, para poder receber tratamento. Sim, e parece que quando você ouve falar que uma pessoa adulta, ela está passando por um processo desse de enfermidade, talvez ela tenha mais entendimento para conseguir lidar mais com a situação. Agora, uma criança de 4 anos de idade, né? É muito difícil, mas eu quero falar, deixar essa palavra aqui. Amém. Que Deus, ele não cura pela idade. Amém.
Viu? Deus cura pelo propósito. Amém. Então entenda, busque se Deus tem propósito na tua vida. Amém, Jesus. Não faça planos para a morte, faça planos para a vida. Amém. E creia que Jesus, ele já levou a tua enfermidade Amém, lá na cruz do madeiro. Glória Para a Deus. você ser curado, para você ser livre, para você ser salvo. E por fé, recebemos esse milagre da cura. Então, levei o resultado para a médica, para a pediatra, que era a doutora Margarete Gabeira Seco. E ela disse, mãe, isso é erro de laboratório, não se iluda, né? Essa doença não tem cura. E ela já tinha me encaminhado para o sistema do SUS, que é um sistema de saúde no Brasil, onde até mesmo pessoas riquíssimas, para fazer transplante, ela ia precisar de um transplante de fígado, precisam passar por esse sistema, não tem outro. Para fazer A médica transplante. usou os recursos que ela tinha. E nos orientando como médica, correto? Né? Ela viu os exames, nos orientando pela ciência. Ela foi muito sensata e tinha que ser, né, para nos orientar pela medicina. Mas nós tínhamos a certeza da cura da nossa filha, uma convicção extraordinária. Então eu disse para ela, doutora, eu vou fazer mais uma vez o exame na minha filha. Ela não tinha mais onde picar o seu bracinho, eu pegava aqui da veia da cabecinha, porque isso se estourava todas as vezes, porque cada 15 dias tinha que fazer exames. E eu disse, vou furar minha filha mais uma vez, para a senhora saber que existe um Deus que cura. Ela olhou e disse, tudo bem, né? Mas faça o exame novamente. Me prescreveu o exame e nós fomos fazer novamente, eu e ele levamos nossa filha. E então ficamos naquela expectativa de fé, né, até chegar 15 dias depois, que demorava mais ou menos o prazo, para que chegasse o resultado do exame. Quando chegou, vinha em casa o exame, não era no hospital, chegava em casa. E eu abri rapidamente aquele papel e, para a glória do Senhor, amados irmãos... Na 7ª semana. Não, foi depois ainda, já tinha concluído a 7ª semana, tinha curado. Sim. Já tinha curado na 7ª semana e depois que ele disse que mulher não esquece dos detalhes, viu? Tá vendo? E depois, já concluída a campanha, que já tinha dado o primeiro resultado da cura, nós estendemos novamente o exame, 15 dias depois chegou, e para a glória do Senhor, estava lá, exame negativo para o câncer. Glória a Deus, glória a Deus. Ela foi completamente curada pelo poder do Espírito Santo. E o processo com a medicina foi importante, porque somente confirmou que o que nós recebemos foi um milagre. Um milagre. Sim. Porque havia os exames constatando o câncer. E depois havia os exames constatando Tinha que não as havia provas, mais o câncer. Tinha as provas. Então foi um milagre. E nós escutamos esse testemunho deles porque eles ministraram também numa igreja, Sim. impactou muito a nossa vida. E eu me lembro, apóstolo, que naquele dia você falou que Deus fez 2 milagres. Queria que você Sim. falasse um pouco. Que lindo, é verdade. É porque um câncer, a gente hoje escuta a palavra câncer e já pensamos em coisas negativas, em coisas de morte, em coisas de que a tua esperança terminou e o ponto final da tua vida chegou. Imagina. Mas no testemunho deles você pode escutar que o câncer foi um novo começo. O câncer foi o que trouxe eles nosso para chamado. Deus. Sim. O câncer foi literalmente as portas de céu sendo abertas sobre a vida e o ministério deles. Então, às vezes, depende de com que olho a gente está enxergando, né? A doença, como você estava falando. Isso. Então, é muito incrível que eu também escutar essa frase que você falou, apóstolo. Sim, porque há enfermidades que nós descobrimos e há enfermidades que nós não sabemos que temos, né? E eu creio, é lógico que o milagre que Deus fez no fígado da nossa filha foi algo maravilhoso, Amém. algo grandioso. Mas eu entendi também que não somente minha filha, ela tem uma cicatriz espiritual no fígado dela, porque Deus tirou do banco dos céus Amém. e colocou um fígado novo dentro Graças dela. te damos, Mas eu e ela também, nós temos uma cicatriz aqui no peito, porque assim como Deus trocou o fígado dela, trocou também o nosso coração. Amém. Às vezes nós não entendemos que a dureza de coração é como um câncer. E que a dureza de coração nos impede de enxergar a grandeza de Deus, como Deus é maravilhoso, como Ele nos cerca, como Ele nos chama. Como ele é poderoso. Sim, Ele nos chama através de situações boas, mas Ele nos chama também através de situações ruins. Porque eu sei que Ele usou o nosso dia mau, Ele usou aquele pior momento da nossa vida para que nós pudéssemos enxergar que realmente Ele existia
E ele não é Olhar um para boneco de gesso, ele não é um boneco de madeira, ele não é uma coisa. Ele é real. Ele é real. Ele é mais real que esta mesa. Sim. Ele é mais real que essas luzes. Ele é mais real que essas paredes. O reino do Espírito é muito real. Sim. É muito real. Tanto é que quando Jesus ele ressuscita, às vezes a gente fica pensando como Jesus foi aparecer aos discípulos, onde eles estavam reunidos. Jesus atravessou a parede. Porque Jesus é espírito e o reino espiritual é mais real que essas paredes. Então, é algo grandioso. O que Deus já tem preparado. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas vão passar, né? Este céu que a gente vê, essa terra, mas aquilo que é invisível vai se tornar permanente, eterno. Então nós cremos que o reino dos céus é mais real do que aquilo que nós vemos, que hoje vemos, amanhã talvez não vemos mais. Né? Como um terremoto que se passou aqui no México, né? Algo que estava consolidado, edifícios fortes, de repente você olha, só vê montões de ruínas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isso é maravilhoso, né, amor? Sim. Como Deus nos chamou, ele dizendo essa cirurgia em nosso coração, né? Eu me lembro que antes disso acontecer, né, como Deus é maravilhoso e misericordioso, ele dizia para mim: amor, como é fácil enganar velhinhos. Porque minha mãe vinha contando os testemunhos de milagres. Ele falou assim: você acredita mesmo? Eu falava: amor, eu acredito em milagres. Eu vi muito milagres na minha infância. Ele dizia: é nada, os pastores falam só isso, é combinado. Ele não acreditava, né, amor? Ele dizia que igreja de crente era para velhos e pessoas sem cultura, sem entendimento. Né? Fáceis de serem manipuladas, né, em sua mente. Isso, ele falava: meu Deus, não pode fazer isso. Eu dizia: não, amor, realmente. E isso era dureza de coração. Então, essa cirurgia Porque que até ele está mesmo quando a falando. minha sogra vinha dar os testemunhos, Deus estava me chamando, Deus estava mostrando quem Ele era, querendo se revelar. Né? Mas a dureza do meu coração impedia de enxergar E ele isso. falava: não, pastor só é para tirar dinheiro dos outros, né? É a mentalidade que ele tinha a respeito de igreja, a E respeito que de muitas pastores. pessoas têm hoje também. Infelizmente. Sim. Porque também, de fato, existem, né, maus Corrupção. pastores, corrupção, que não são pastores. Sim. Como existem Mas padres que como não são tem em padres. todas Como as existem, áreas. em qualquer médicos que não são, né, não são médicos verdadeiros, que correspondem com amor. Então, em todo o étnico da sociedade, existem pessoas corruptas, Sim. né? Mas ali era um pastor de verdade, onde minha mãe ia, né? Então, o Senhor fez realmente uma cirurgia em nosso coração, no coração dele. E como o amor e a paixão do Senhor, depois da campanha, nós começamos a ir nos cultos, e não queríamos mais parar de ir, a ponto dele dizer: amor, eu não quero mais ir lá fazer os carros alegóricos. Eu dizia: amor, vai se romper um contrato e é muito caro. Ele falou: mas eu não tenho mais vontade de fazer os carros. Uau. Eu dizia: nós precisamos cumprir um contrato. Você tem dinheiro para pagar? Ele dizia: não. Então, você precisa cumprir, porque nós assinamos um contrato com a Mais ou escola menos de samba. como quanto tempo passou, tipo, depois de vocês receberam um milagre para vocês deixarem seu trabalho? Assim, foi muito... Nós tivemos que terminar o contrato, Sim. que tínhamos que acabar o carnaval, concluir tudo o que havia no contrato. Mas o processo no coração foi muito Sim. rápido. Uau. Só que a nossa frequência na igreja, ela começou a se intensificar tanto que até hoje estamos aqui. E eu queria falar um pouquinho disso porque impacta isso, porque nós como homens e mulheres sempre temos um propósito nessa vida. E eu acredito que o propósito é encontrarmos a Deus. E às vezes a gente vê até na Bíblia que Jesus curou tantas pessoas desesperadas, angustiadas, querendo um milagre. E elas tiveram um milagre, mas acabaram dando as costas para Deus, né? Sim. E o mais importante é o que acontece na nossa vida, o encontro que nós temos com Ele. Sim. Então, queríamos falar para vocês também, se você recebeu uma cura de Jesus, se você veio na igreja, teve uma experiência com o Espírito e pelas dificuldades da vida, você acabou deixando Jesus, só veio pelo milagre. Nós queríamos falar para você hoje que o propósito verdadeiro, o milagre é bom, o milagre é algo que traz alegria, conforto. Mas ele gerou em nós, né? O milagre aconteceu para o propósito da salvação e para o chamado de anunciar o seu nome. Exato. Esse é o propósito que nós temos aqui, que estamos aqui nessa mesa, um encontro que nós temos. Porque aqui nós vivemos 70, 60, 80 anos, mas
precisamos ter esse encontro com Jesus. Por isso a gente sempre pergunta como foi o encontro que vocês tiveram com Jesus. E acho que isso é a base de tudo, é termos um encontro verdadeiro com Jesus. Não estamos atrás dos milagres, às vezes que somos Sim. atraídos, né? Porque Sim. eles foram atraídos através, porque precisava de uma cura, de curar a filha delas, mas ali atraindo pelo milagre. Eles encontraram o O propósito. propósito da cura não se encerrou ali. Sim. Né? Deus nos revelou o verdadeiro propósito, nos chamar para pregar o evangelho a toda criatura, para curar enfermos. Quando Deus quer, Ele nos usa com cura. Não somos nós que fazemos milagres, né? Mas Deus nos usa quando Ele quer curar alguém, Ele cura. Quando Ele quer fazer algo, Ele nos usa também. Eu estava falando sobre isso, que é lindo, essa cirurgia, porque, sabe, talvez você fale, mas eu já errei tanto, eu já fiz tantas coisas erradas, Deus não vai olhar para mim. Né? Oh, amados, Deus é misericordioso. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é porque nós somos bons que Ele nos chama, é porque Ele é bom, porque Ele nos amou primeiro. Né? Eu estava afastada da presença de Deus. Meu marido não conhecia esse Jesus da forma que eu conhecia na minha infância, mas mesmo assim, ele achando que igreja era coisa para gente sem cultura, Deus o escolheu, o amou, me chamou, e nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, através da fé, da palavra, da geração de fé, da atuação de fé no nosso coração. Estamos aqui até o dia de hoje. Né? E foi incrível, porque ele não sentia, como eu estava dizendo, mais vontade, né, amor? De trabalhar com o carnaval. E eu dizia, você precisa cumprir o contrato. Nós temos 3 crianças pequenas, né? Já tínhamos iniciado a firma de decoração com a sociedade, estava indo muito bem, mas ele dizia que não queria mais. Foi com muito esforço que ele completou o contrato, né, amor, daquele ano de carnaval. É como se o Espírito Santo fizesse 2 perguntas. São muito objetivas. Você quer tudo o que você precisa? Ou você quer tudo o que Deus tem para você? Porque há muitas pessoas que eles procuram Jesus Pelo que Ele somente pode por dar. aquilo que ela precisa. Sim. Pelo que ele pode dar isso. Mas há pessoas que têm um encontro verdadeiro com Jesus. E ele entende que aquilo que ele precisa é nada diante do que Jesus pode Só fazer. Ele, somente A gente vê o Ele. texto de Zaqueu, né? Zaqueu estava tentando ver Jesus subindo em um sicômoro na árvore, em cima da árvore, se colocando em uma posição onde ele pudesse enxergar Jesus. Né? E certamente ele ouviu falar que Jesus, ele operava milagres, fazia sinais, tudo que Jesus ia fazendo. Sim. Eu creio que Zaqueu, apesar de ser publicano rico, apesar de ser cobrador de impostos, roubar as pessoas, ele tinha necessidades, né? E quando Jesus chama ele, é aquele momento assim, puxa, eu vou conseguir o que eu quero, né? Mas é interessante que quando Jesus entra na casa dele, você vê que o desespero gerado nesse encontro dele é tão grande que ele está disposto a abrir mão de coisas, ao ponto dele falar assim, se eu defraudei alguém, eu estou disposto a restituí-lo 4 vezes mais. Então, é isso quando a gente tem um encontro verdadeiro com Foi o Deus. que aconteceu conosco. As nossas necessidades são nada. São Porque nada. nada se compara, né, ao grandioso Não valor se de ter compara. Ele. O milagre é uma coisa pequena, diminuta em quem comparação a ter quem Ele, Ele é. a poder ver Ele, a poder escutar Ele, a poder passar tempo com Ele, Sim. tipo... E eu gostaria que todo mundo pudesse ver isso, Sabe? né, rápido. E Jesus é aquela pessoa que eu não quero somente um presente dele, ou Sim. somente um momento com ele. Eu Você quero andar quer com ele. ele. Eu quero caminhar com ele. Você quer né? Ele. Eu quero estar no Transformar colo com dele, ele. quero estar abraçado quer com estar ele. com ele. Quero estar ouvindo ele constantemente. Você E foi algo que impactou suas vezes, como a apóstola disse, né? Eu tinha toda a oportunidade, parece que estava crescendo a nossa vida financeira, que íamos prosperar. Sim. E aí você começa a deixar tudo e as pessoas veem, Sim. que loucura. Mas porque a humanidade tem um conceito de prosperidade, né? As pessoas, se elas vêem você caminhando com Jesus a pé, você não é próspero. Você tem algum pecado, algum problema. Mas você está caminhando com Jesus. Ah, não, mas está a pé, você não é próspero. E teve um dia também, gostaria que vocês compartilhassem aquele dia com os pastores, né? Eu tava traduzindo, mas eu tava querendo, falei para ele, tava quase
quebrantando em choro, porque começaram a contar um testemunho onde ele teve que caminhar 30 quilômetros porque vocês não tinham alimento. Então, eu acredito que escutar aquilo, porque as pessoas podem pensar, viu, olha, cadê seu Jesus? Aonde está seu Jesus? Perdeu tudo, não tem dinheiro para pagar as contas, não tem dinheiro para alimentar, não tem dinheiro para despesa. Então, eu quero que você compartilhe esse testemunho, porque é muito forte. O Espírito Santo nos chamou, Jesus nos chamou através dessa doença, né, que nossa filha tinha sofrido, e Jesus a curou, aleluia, glória a Deus, eternamente gratos ao nosso amado Deus. E exatamente o que você disse, a cura ficou pequena perto do Deus em quem nós encontramos. Sim. A paixão, começou a gerar uma paixão e sede de fome a ponto dele falar, eu não quero mais trabalhar com isso, eu quero servir a Deus. Que Jesus. Foi impactante e Deus começou a falar com ele, tivemos várias experiências mesmo espirituais, né? Ele sonhava como pescando peixes que são almas. Eu via muitas vezes um anjo do Senhor conversando com ele, mostrando os projetos de Deus para ele. Ele sonhava em uma montanha muito alta e a gente adorava e falava do amor de Deus, as pessoas vinham ao nosso encontro e ele dizia, é isso que eu quero, eu não quero mais escrever canções circulares. Nós tínhamos músicas gravadas com artistas, tínhamos músicas enviadas para gravadoras para encontrar mais artistas famosos, para que pudessem gravar, mas isso se tornou nada diante do amor avassalador e da paixão que nós sentimos por Jesus. Sim. Então, entregamos tudo. Ele disse, não quero mais. E eu me preocupei, eu disse, amor, nós temos 3 filhos pequenos. Ele disse, também não quero a empresa de decoração. Eu falei, amor, mas vamos viver do quê? Ele disse, não sei, mas eu não quero mais. Eu não quero mais. Então, eu comecei a clamar a Deus, né, amor? A clamar a Deus, ele estava muito decidido, que ele sabia que ele não queria mais, que ele não sabia como, mas ele só ia servir a Deus. E eu comecei a falar, meu Deus, o que nós vamos fazer com 3 crianças pequenas? O que a gente vai fazer com a firma de decoração? Então, eu pedi para Deus falar comigo. E eu me lembro uma noite, pastores, que nós estávamos ali sempre buscando a presença de Deus. Fomos batizados pelo Espírito Santo antes da descida das águas. Tamanha nossa busca, nossa sede, nossa fome. E começamos a falar em línguas e olhamos um para o outro e falamos, o que será isso que nós estamos falando diferente? Éramos muito inocentes nesse sentido, embora eu tinha alguns registros de quando era criança. Aí que eu ia procurando na Bíblia, falava, nós falamos em línguas, fomos batizados, era muito genuíno, né, a presença de Deus que nós sofremos, aleluia, essa transformação. Então, eu me lembro que Ele é o pão que responde à fome, é isso aí. Isso, ele é o pão e a água que mata a nossa sede. E ali, nós dobramos nossos joelhos à noite, na beira da nossa cama, entregamos tudo para Deus, essas questões, e logo nos deitamos. Em pouco tempo, ele pegou no sono, e eu fiquei, Senhor, mas e agora? O que a gente vai fazer? É pecado eu cantar músicas seculares? Eu perguntava. Senhor, mas a firma de decoração só é um sustento. A firma de decoração decorava shopping center, galerias, em festas, momentos festivos, datas festivas no Brasil. Então, ele lançava contratos e respondia a essas festas, né? Aniversário de criança. E eu disse, Senhor, nós não estamos fazendo nada para ninguém. Eu não vou cantar porque eu vou me adulterar, eu não tenho sentimento no meu coração. E fui falando com Deus. Então, de repente, eu senti como uma descarga elétrica veio sobre a minha cabeça, como se fosse... como se me ligasse de uma tomada de alta voltagem e começou a fazer aquele barulho na minha cabeça e eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou ter um derrame. E eu falei, eu vou chamar ele. Eu disse, amor, amor, e bati a minha mão e ele acordou. Ele falou, o que foi? Eu disse, ore por mim. Eu acho que o diabo quer ceifar a minha vida. Eu não sabia, não tinha discernimento, mas era Deus querendo me mostrar algo. Eu estava falando com Deus. E ele falou, mas o que eu vou fazer? Eu disse, faz igual o pastor, põe a mão na minha cabeça e expulsa esse demônio. E ele, em nome de Jesus, e repreendo todo o mal, amém. E ele caiu no sono novamente, profundo. E eu, de novo falando com Deus, quando eu senti novamente aquele poder sobrenatural tocando a minha cabeça, e como se me ligasse naquela
descarga de energia elétrica tão profunda. E eu fui falei assim, eu vou chamar ele. Eu fui gritar, a minha boca já não falava mais. Eu falei, eu vou bater com minhas mãos. E minhas mãos, aquele poder de Deus sobrenatural Uau. foi tomando o meu corpo. Eu já não conseguia mexer as minhas mãos. Eu falei, vou chutar com o pé. Aí tomou conta do meu pé. Foi quando Deus me levou em outra dimensão espiritual. E Ele me mostrou o que Ele queria da minha vida. E ali eu estava, são tantas coisas, amados, se a gente for contar, vai vários dias mesmo, né? Uma experiência que eu tive, ele já estava convencido a abandonar tudo, mas o Senhor precisava convencer o meu coração. Ele foi de pronto, mas por preocupação com as crianças, como mãe, Sim. né? Mãe cuida da sua prole e os maridos cuidam das suas esposas, né? Sim. Então, eu tinha muita preocupação com o futuro dos nossos filhos, tão pequenos, né? Morávamos com nossa mãe e a projeção profissional estava crescendo. Eu disse, puxa, vamos poder comprar nossa casa, vamos ter nossas coisas. Então, eu falava, Deus, eu não estou pecando. O Senhor conhece o meu coração. Então, Deus me levou para essa dimensão espiritual, onde era eu não sei como se fala em espanhol, mas é como um terreno sem nada, sabe? Um espaço sem nada, mas que tinha... descampado, né? Isso, que tinha muros, que tinham cercas, e um muro à frente e um portão. E, de repente, tinha um barulho de música lá fora, e eu fui até a este portão. Mas era todo cercado, eu já estava num lugar cercado. E o portão só estava encostado. O portão aquele portão era da minha decisão. Eu ia decidir. Deus já havia me chamado, já havia se revelado a mim, mas estava ali, era a minha decisão, ele respeitava a minha decisão. Então, quando eu cheguei perto desse muro, porque eu escutava um barulho, e ali tinha um caminhão-pau, que eu não sei como se fala aqui, um caminhão de som, né, como que você tem música, alto-falantes, você pode ir ali com o microfone, e eu vi uma moça com um vestido longo, com um vestido claro, e ela cantava, e as pessoas se divertiam, as pessoas riam. De repente, o céu ficou tenebroso. E as pessoas começaram a beber muito, as pessoas começaram a adulterar, se prostituir. E aquela moça que estava cantando, Deus me permitia, do lado de dentro, daquele quintal, daquele espaço, daquele portão, me permitia ver o coração dela. E ela tinha uma roupa clara, e eu vi o coração dela, era um coração puro. E, de repente, vi aquelas trevas, e as roupas dela começou a manchar. Uau. E o coração dela começou a ficar negro. E eu dizia, não, Senhor, não pode. Não, olha o coração daquela moça como está ficando. E aquela moça começava a dançar de forma sensual. E eu dizia, não, Senhor, não deixe isso acontecer. Ele disse para mim, você está vendo aquela moça? Aquela moça é você. Nossa. Assim como eu tenho propósito na sua vida, Satanás também tem. E ele vai destruir a sua vida. Que não há comunhão, né, entre a luz e as trevas. Não há comunhão. Ele vai roubar aquilo que eu tenho para você, se você permitir. E eu fiquei tão atemorizada de ver as pessoas se prostituindo, as pessoas brigando, esfaqueando uma outra, em um espírito de violência, e aquela sujeira. E ele disse que era o meu coração que ia ficar sujo daquela forma, que Satanás ia me corromper. E eu comecei a dizer, não, eu não quero. Quando surgiu um dragão vermelho no céu, e ele lançava fogo sobre aquelas pessoas, lançava destruição, elas gritavam de pavor. E eu dizia, Senhor, eu não quero mais servir o mundo, eu só quero servir a Ti. Quando eu olhei para o fundo daquele quintal, e vinha meu esposo, um apóstolo, e um anjo com uma pasta. Ele explicava os projetos de Deus para ele. Uau. E contava dos projetos dos céus para ele, do reino de Deus. E eu dizia para eles, olha o que está acontecendo. Eles diziam, sim, eles sabiam o que estava acontecendo, mas era só para mim. Porque ele já estava convicto do chamado. Ele já estava convicto até mesmo na visão. E desde que quando aquele dragão ele tentava me tocar, ele não conseguia nos tocar. E eis que surgiu um cavaleiro sentado num cavalo branco, com uma espada flamejante de fogo. Ele todo era rescendente como fogo. E quando esse dragão vinha nos atacar, ele nos defendia. Ele disse, eu já chamei vocês como ovelha do meu aprisco. Vocês já estão seguros, mas se você decidir ir para fora, filha, eu não posso fazer nada, ele vai te destruir. Então eu disse, não, Senhor, eu quero somente te servir. Onde eu entendi coisas espirituais, que não eram somente canções, não eram somente músicas, que Satanás ia me destruir, ia destruir
propósito e o chamado de Deus na minha vida. E assim, quando o Senhor me despertou, eu compartilhei com ele no outro dia o que aconteceu. Então, nós entregamos tudo ao Senhor. Entregamos a firma de decoração, nós demos para o sócio. Minha família, exceto a minha mãe, achou que nós tínhamos ficado louco, porque no Brasil diz assim, bom, vou ver se ficou louco mesmo. Se jogar dinheiro fora, se der dinheiro, aí está louco. Nós demos toda a nossa parte para o sócio. Foi uma palavra que Deus deu ao apóstolo, né, amor? Compartilha com eles aí. Deus falou com você sobre a CAM. Sim, porque tudo aquilo eram coisas consagradas a ídolos. E era anátema, na época não compreendia isso, mas foi uma palavra que o Senhor deu. E eu entendia isso, que a gente tinha que abandonar e que não era para a gente se aproveitar nem do dinheiro, nem para vender aquelas coisas. Porque tínhamos contas a pagar, precisávamos comprar comida para casa, tudo, mas o Senhor diz, apartai é anátema, não pegue nada disso. Né? E são os processos que a gente tem que passar e que muitas vezes as pessoas não compreendem. Uma pergunta muito interessante que ele fez para mim nessa época em que Deus falou que era para dar tudo, que não era para vender. Nós nos colocamos em oração. Na época, eu estava dando 100% de juros à poupança no Brasil. Foi uma época que você colocaria, por exemplo, 100 pesos ou 100 reais. No mês que vem teria 200 pesos, 200 reais. Estava rendendo 100%. Eu falei, poxa vida, a gente vende a nossa parte da sociedade e vamos guardar na poupança e vamos ficar abastecidos. Uau. E Deus deu essa palavra para ele, dizendo que era anátema. Daí nós fomos pesquisar o que era anátema. Né, que Deus disse a Josué que quando eles lutassem aquela guerra, né, em Ai, não era para pegar nenhum despojo, porque era anátema, porque foi o braço de Deus que conquistou e era para entregar para Deus. Deus guerreou aquela guerra, não queria que ninguém pegasse nada, porque era consagrado a ídolos e a demônios, que foi a festa do carnaval. Era nosso dinheiro. A firma foi construída com esse dinheiro também. Então, ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele disse, Deus disse que nós vamos viver da fé. E ele disse, o que é isso, amor? Eu disse, eu não sei o que é viver da fé, pois eu não sabia. Depois nós aprendemos que era viver da fé todos os dias, né, meu amor? Vocês viram que não mulher é fácil, fala, né? não. Mulher fala. Os detalhes. Os Sim. detalhes. E, assim, as coisas não acontecem do dia para a noite. Porque quando nós começamos neste processo, em que o Senhor estava já nos desconstruindo, a gente abrindo mão de coisas, porque hoje, mais do que nunca, a gente tem a convicção e entende que Deus ele não quer ser adorado através de coisas, Ele quer ser adorado através de nós. Né? Mas ainda há muitas igrejas, ou muitos músicos, ou muitas pessoas que, às vezes, eles substituem, eles adoram a Deus através de coisas. Né? Então, eu posso ter o melhor instrumento, eu posso ter um violão Taylor, eu posso ter um teclado Nord, eu posso ter um contrabaixo Fender, mas Deus ele não quer simplesmente ser adorado através de coisas, de um melhor instrumento. Ele quer que nós sejamos o melhor instrumento, Ele quer ser adorado através de nós. E quando nós começamos a passar por esse processo de desconstrução, nós ficamos por volta de 10 anos sendo provados, caminhando a pé, fazendo a obra a pé, nunca se esquecendo que a prosperidade não é simplesmente você estar andando de carro, porque há muitas pessoas que andam de carro, mas não andam com Jesus. Nós andamos por 10 anos de a pé, mas caminhando com Jesus. Uau. Nós nunca deixamos Jesus para trás, nunca quisemos andar na frente dele, sempre permitimos que ele nos desse a direção e a segurança para tudo. E, nesse período, o Senhor fez muitos atos proféticos conosco, né, nesses 10 anos, porque vinham pastores, evangelistas, profetas, apóstolos de outras cidades e até de outras nações. E eles sempre davam palavras proféticas e eles diziam, o Senhor os levará para as nações. Uau. O Senhor os levará para as nações. E era assim, eram palavras muito fortes para momentos muito difíceis. Não, parece que não combinava o que os profetas, o que aqueles apóstolos estavam falando com o momento que nós estávamos vivendo. Pensando humanamente, o que ele estava falando, a gente não tinha dinheiro para comprar, como se diz, uma paçoquinha para os nossos filhos mais. Um sorvete, uma bolacha. Não tinha dinheiro para nós pegarmos ônibus para fazer visita para as pessoas nos hospitais. Íamos de a pé.
Com que dinheiro? Como, Senhor, nós iremos para o México, iremos para Portugal, iremos para os Estados Unidos? Como, Senhor? Era incabível humanamente falando. E o Senhor, ele faz atos proféticos conosco, né? E nesses processos, quando nós não tínhamos dinheiro para nada, mas nós estávamos passando por esse processo de conversão, e alguns pastores, algumas igrejas começaram a saber que nós havíamos entregue o nosso coração para Cristo, que estávamos passando por um processo de cura, de libertação, que Deus já estava começando a nos dar canções, tudo. Começamos a ser convidados para ministrar em outras igrejas, e nós não tínhamos dinheiro nem para pagar um ônibus, nós não tínhamos dinheiro para pagar um táxi, para atravessar a cidade, e nós fazíamos isso a pé. E muitas vezes, nessa caminhada a pé, nós passávamos em um lugar, em uma avenida que é na nossa cidade, chamada Nações Unidas. E muitas vezes, quando nós estávamos caminhando naquela avenida, eu virava para ela e falava: amor, nós recebemos uma palavra profética, que nós vamos para as nações. Nós já estamos aqui caminhando nas nações. Então, eu sei que o Senhor, ele usou pequenas coisas como atos proféticos, como se ele dissesse assim: você está vendo, eu vou cumprir. Eu estou falando com vocês. Eu estou testificando a palavra que eu usei o meu servo, o meu profeta, o meu evangelista, o meu apóstolo, para dar para vocês. Eu vou cumprir. E o Senhor, ele fez muitos atos proféticos ao longo desse período conosco, mas ele nos tratou bastante. Sinto né? que seria muito forte. Eu sinto que o Espírito Santo quer que vocês liberem uma palavra para aqueles casais que estão vivendo pela fé, que nesta temporada estão vivendo pela fé, que largaram o emprego e que às vezes estão passando necessidade de finanças, necessidade econômica, e que liberem uma palavra para eles para poder encerrar este podcast, este específico vídeo. Mas eu estou sentindo que há pessoas aí fora que largaram empregos, que tomaram escolhas, fizeram decisões difíceis e agora estão um pouquinho apertados com a economia, e de repente vem aquelas perguntas de: cadê Deus? Aonde está as promessas? Não vejo o cumprimento, mas eu sinto que eles vão liberar algo muito forte. Então eu peço que você abra seu coração, que saiba que o Espírito Santo que está falando através da boca deles receba encorajamento e que venha trazer nova esperança. Amém. Pode liberar. Vamos falar um pouquinho mais, nós dois. Teve dias, amados, que nós não tínhamos o que dar de comer. Era a última refeição, por exemplo, para dar aos nossos filhos. Teve um dia muito específico, apesar de tantos dias, né, que nós passamos dificuldades. Teve um dia em que nós acordamos pela manhã, eram umas 5h30 da manhã, 5h30, 6 horas da manhã, e porque nós sabíamos que não tínhamos o que dar de comer para os nossos filhos. A geladeira estava vazia, né, o refrigerador vazio, os armários vazios, e isso, ele ficou tão entristecido, ele disse: amor, eu vou procurar emprego. Eu vou lá no distrito, o distrito industrial, era o lugar onde ele ia entregar o seu currículo, era mais ou menos 30 quilômetros, né, amor? Uns 20 quilômetros. De 20 quilômetros de onde nós morávamos? Sim. De 20 a 30 quilômetros de onde nós morávamos. Era muito longe, não tinha nenhum passe de ônibus. Ele foi de a pé e voltou de a pé. E eu fiquei ali de joelhos dobrados, porque ele disse: eu já falei para Deus, se Ele quer nos provar, nós suportamos, mas provar nossos filhos acordarem e não ter o que comer, eu sou provedor, eu não posso deixar com que meus filhos, como homem, passem por isso, amor. E ele foi, eu não tinha o que falar para ele. O Senhor falou: deixa ele ir. E ali ele saiu de a pé até esse distrito industrial, que é muito longe do lugar onde a gente morava. E eu me pus de joelhos e comecei a orar e dizer: Senhor, o Senhor disse que o Senhor nos chamou para não nos preocupar com os nossos filhos, que antes dos nossos filhos serem nossos, serem gerados em nós, eles foram gerados no Senhor, e eles vão acordar, não tem o que comer. Não tem, eles não têm um pão, não têm um leite, eles não têm nada, Senhor. E eu orando e chorando na presença de Deus, quando eu vi alguém bater palma, né? Ali
no meu portão e eu fui abrir. Era uma senhora viúva, mãe do Marcos Jeremias, que congrega conosco, é missionário, é a mãe do Marcos, né, do nosso irmão Terto, né, e que não era convertida. E ela disse, olá, filha. Eu falei, olá, dona Lourdes. Abri o portão para ela e ela estava com um saco de pães nas mãos, estava com outra sacola, tinha pão, tinha leite, tinha presunto e queijo. Ela disse, eu fui na padaria tão cedo hoje e quando eu cheguei lá, mas senti um desejo tão forte de comprar pão para vocês e eu tinha tantas coisas em casa, meu filho trabalha no mercado, tinha frios, né, que é queijo, presunto, e eu fui pegar um leite também e trouxe para vocês. Você me perdoa? Convidei para entrar para dentro e disse, dona Lourdes, a senhora ouviu Deus nesta manhã. Ela disse, como assim ouvi Deus? Eu falei para ela, nós não tínhamos o que dar para as crianças. E eu estava orando, chorando, pedindo que Deus nos socorresse os meus filhos. Ela disse, mas eu sou pecadora, eu não posso ouvir Deus. Eu disse, você ouviu Deus. E quando ela chegou, ela me pediu perdão. Ela disse, a sua casa é tão linda, a casa da minha mãe, uma casa boa, estruturada. Ela disse, eu sou uma viúva, não tenho nem portão na minha casa, e eu estou envergonhada de vir trazer para você. Então, por isso eu a convidei para explicar o que estava acontecendo. Eu disse, a senhora ouviu Deus. E ela se pôs a chorar. Eu mostrei a geladeira e os armários para ela chorou muito. Eu disse, dona Lourdes, você quer confessar Jesus, esse Jesus que falou com você, para você vir alimentar meus filhos de manhã. Nós vivemos da obra. Você quer confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Ela, aquele dia, confessou Jesus, aceitou Jesus em seu coração. Logo depois de um tempo, o Senhor a tomou. Ela morreu, mas ela foi salva para a glória de Deus. Ela se converteu a Cristo. Então, nesse dia, foi muita experiência. Eu já glorifiquei ao Senhor. Quando foi umas 9h30, 10 horas da manhã, bateram palma de novo. Minha irmã era assim, no Brasil chama a irmã mais velha de Tata. Ela disse, Kel, me chamou no portão. Me chamo Raquel. Ela me chamava carinhosamente de Kel. E ela estava com o mercado, estava com um carrinho de feira, de legumes, verduras, frutas. Ela disse, eu não te vi na feira de manhã, então resolvi trazer para você. Né? Comprei tantas coisas e sobrou dinheiro e vim trazer. Então, ela entrou e deixou a feira ali. Quando foi umas 11 horas, meu cunhado, que hoje é pastor no Japão, que na época ele estava muito bravo, porque nós não vendemos para ele a parte da sociedade, nós deixamos consórcio, porque foi o que Deus pediu. E ele ficou muito chateado com a gente. Ele disse, por que vocês não venderam para mim? Vocês foram muito duros de coração. E eu disse, você não entende hoje por que Deus nos pediu para não te dar, para deixar tudo consórcio. E ele disse, sua irmã pediu para trazer comida aqui. Ele trouxe muitas coisas. Fizeram uma compra imensa. E eu disse, hoje você não sabe o que é ajudar um pastor, um filho de Deus, um servo de Deus. Mas um dia você vai saber. Hoje eles são pastores no Japão. Hoje eles compreendem, se converteram ao Senhor Jesus. E aí, quando meu esposo chegou, eu tinha feito o almoço, deixado tudo lindo, maravilhoso, fiz suco, fiz carne, fiz legumes, tinha tudo. E quando ele chegou e abriu a porta, eu coloquei as crianças sentadas, né, expliquei para eles que nós não tínhamos o que comer e que Deus, a mamãe dobrou o joelho e Deus enviou. Né? Nunca escondemos os desertos dos nossos filhos para que eles conhecessem não somente o nosso Deus, mas o Deus deles também. Amém. O Deus que se manifestava a eles. Eu disse, nós não tínhamos, mas o Papai do Céu enviou. Mas Deus enviou. Aí eu preparei aquela mesa, eu disse, papai chegou, eles sentamos todos bonitinhos ali, e eu me levantei, quando abri a porta, ele olhou a mesa, e como se perguntasse, mas o que aconteceu? Eu disse para ele, Deus te diz, você é meu escolhido, você é separado para a obra, e eu sustento a tua casa. Né? Você não vai trabalhar, as portas estão fechadas para você, porque eu te chamei para viver da fé. E a palavra é que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, isso viverá o homem. E a palavra de Deus é suficiente para nós, né, amor? Amém. Amados, o que precisa ser ativado em nós é fome e sede de Deus. Amém. Né? Porque a gente vem condicionado pelo mundo a ter fome e sede do mundo. Então a gente foca as nossas necessidades no horizonte, aquilo que estamos vendo à nossa volta, diante de nós. Mas a nossa fome, a nossa sede tem que estar focada no trono, no Senhor. Amém. E você pode ter certeza que quando a tua fome e a tua sede é de Deus,
essa é a melhor fome e a melhor sede que você pode ter, porque ela vai ser saciada, ela vai ser suprida. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Ele é o pão que sacia a nossa fome. Amados, quantas vezes, quantas portas, quantas religiões eu frequentei, porque eu queria conhecer a Deus, porque eu tinha um vazio dentro de mim. Porque ainda que eu mexesse com arte, eu gostava muito de esculpir, eu gostava muito de desenhar, eu gostava muito de fazer arte. Quando eu estava fazendo, era um prazer. Mas quando eu acabava de fazer, olhava aquela escultura de 10 metros de altura que eu havia feito. Parece que o vazio dentro de mim era maior que aquela escultura. Então, nada, por melhor que eu fizesse, nada preenchia esse vazio. Nada era suficiente. E quando eu entreguei meu coração para Cristo, quando eu entendi que Ele tinha um propósito em nossa vida, e quando eu me movi em direção a esse propósito, sem ficar pensando: mas será que eu vou ter dinheiro? Mas será que eu vou passar fome? Será que eu vou ter uma casa? Será que eu vou ter um carro? Quando eu decidi deixar que Deus decidisse a minha vida, então Ele foi a água que saciou a minha sede em todos os desertos que eu passei. Ele foi o pão que matou a minha fome em todos os momentos difíceis que nós atravessamos. Então é isso, Deus tem um chamado na tua vida. Não fique comparando o teu chamado com a vida das pessoas que estão vivendo no mundo, porque eles não estão dispostos a pagar um preço. Eles preferem caminhar de carro novo do que caminhar com Jesus a pé. Não adianta você comparar o teu chamado com a vida de outras pessoas, amados. Viva o teu chamado, busque aquilo que Deus tem para você. Passe os seus desertos. Tenha a sua sede e tenha a sua fome, porque Deus, Ele não vai saciar a fome do outro para você, Ele vai saciar a sua. Deus vai saciar a tua fome e a tua sede. Amém. Amém? Amém. E uma coisa que podemos aprender do caráter do nosso Deus que servimos é que Deus honra aqueles que honram Ele, o propósito. Por vocês honrarem a Deus, não porque vocês quiseram recompensa, senão porque vocês amaram Ele, honraram a vida de Jesus, a obra, o chamado. Vocês estão vivendo aqui hoje. Faltou alguma coisa durante esses anos que vocês estão na obra? Nunca. Quantos anos estão na obra de Deus? Deus apenas não deixou que fosse das maneiras que nós queríamos, porque nesses processos Ele tratou com o nosso caráter, tratou com a nossa alma. Ele se revelou como Deus na nossa vida. Mas Ele nunca deixou faltar nada. Amém. Sempre foi fiel. Isso vai completar 30 anos, Felipe. 30 anos de ministério. 30 anos. Uau. Pegamos a mão no arado e não olhamos para trás, né? Crendo. E foi debaixo de tempestade, debaixo de frio, debaixo de fome, muitas Ouvimos palavras negativas até mesmo de pastores. Sim, eu imagino. Decretos. Palavras negativas de pastores. Por isso nós temos que saber a convicção do nosso chamado. Sim. Quem vai conhecer intimamente o nosso chamado não é o outro, somos nós. Se nós não tivermos convicção daquilo que Deus tem na nossa vida, Nós desistimos. nós iremos vacilar na Vamos caminhada. desistir. Porque a dificuldade te acena para desistir. Ela quer te provar, né, no natural, que é coisa da sua cabeça, que você está errado, mas nós vimos Deus cumprir. Bom, ganhamos nosso carro, Deus nos deu uma casa, Deus sustenta a nossa família. Hoje nós somos pastores de um ministério. E aí nós vamos contar em outro podcast, né? Sim. Sim, vamos estar terminando esse momento. Não queremos terminar, a presença de Deus está aqui, a Muito glória do forte. Senhor está aqui. O testemunho ativa a nossa fé, né, de Sim. confiar Sim. mais em Deus, em buscar o propósito que todos nós buscamos na nossa vida, que é o primeiro conhecer Jesus, e quando conhecemos Ele, Ele dá o propósito, né, de pescador de homens. Como vocês falaram, um dia você estava andando de carro, né, uma apóstolo falou uma vez, estava andando a pé, desculpa, hoje está se cumprindo uma promessa, estão andando de avião, já foram à Argentina, Amém. Colômbia, hoje estão no México, amanhã vai estar nos Estados Unidos, e tudo é para Ele, para a honra, a glória dEle. Glória a Deus. E nós queremos terminar esse podcast aqui, que vocês orassem para a pessoa que está assistindo, que esteve até o final aqui, escutando o testemunho de vocês, o que o Espírito Santo colocar no coração de vocês, pode ser o apóstolo, Amém. os dois, Por favor. como vocês sintam. Amém. Senhor Deus, Pai amado, obrigado a Deus porque nós permitimos que o Senhor fosse cura em nossa vida. Hoje há um bálsamo em nós que nós podemos derramar sobre as nações, em Teu nome.
Obrigado, Pai, por esse tempo precioso em que o Senhor está alcançando vidas através deste podcast. Amém. Há pessoas que talvez estejam desorientadas ministerialmente, que estejam perdidas, afastadas da Tua casa, da Tua presença. Mas nós nos colocamos aqui, Senhor Deus, intercedendo por essas vidas e pedindo que o Senhor, através de todas essas palavras que foram liberadas aqui, Sim, Senhor. que o Senhor venha quebrar os impedimentos, ó Pai. Que o Senhor venha arrancar as fortalezas que foram edificadas na mente dessas pessoas. Sim, Senhor. Que o Senhor as ajude a regressarem para a Tua casa. Amém. Assim como o filho pródigo, Deus. O filho pródigo, ele não deixou de ser filho porque ele saiu da casa. Mas houve uma diferença quando ele voltou. No meio da caminhada, quando parece que o mal havia vencido aquele filho pródigo, o Teu Espírito que é santo entra no coração dele. Amém. E o convence para reconhecer os teus pecados e se arrepender deles. E então aquele filho pródigo volta. Que essas palavras possam trazer esta ação do Espírito Santo para convencer essas pessoas em reconhecer os seus pecados, em se arrepender deles e voltar para a casa do Pai. Porque às vezes as pessoas acham que estão bem, porque elas saíram da casa do Pai, mas não estão adulterando, não estão bebendo, não estão usando drogas. Mas por algum motivo elas se afastaram do Pai. E isso é pecado. Porque Deus, Ele não te criou para você viver longe dEle. Apenas o pecado afasta o homem de Deus. Então o Espírito Santo, que Ele entre no teu coração neste momento e te ajude nesse caminho de volta. Volte para a casa do Pai, volte para o chamado, volte para o propósito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus. Despede a gente? Você. Estaremos aqui, né, nesses dias. Vamos gravar mais. Convidar o pessoal aí também para estar vindo nos cultos, Felipe. Vamos fazer a live também. Sí, pues muchas gracias para ustedes que estuvieron hasta el final con nosotros. Este es una parte, queremos grabar más con ellos. Tenemos muchos temas sobre el apóstol, sobre el 5 ministerios. Sobre o chamado. El chamado. A profético. El profético, muchas cosas queremos hacer también, aprovechar el tiempo que están aquí con nosotros. Y pues gracias, queremos agradecerte por estar con nosotros ahí hasta el final. Deja su like, su me gusta y comparta con su familia, con sus amigos, en los grupos ahí de convivio que tiene. Y así como fuimos bendecidos aquí en estar con ellos, pues otros también van a ser bendecidos. Sim. Amém. Que Deus les bendiga. Bye.